Oi, gente, mais uma semana de aulas à distância. Só lembrando, a nossa aula é gravada, porém, vocês sabem que eu tô lá no grupo sempre para ajudar vocês no que precisarem. Então, assistindo o vídeo, vendo a aula, tendo dúvida, gente, não deixa de perguntar, ok? É muito importante a participação de vocês no grupo para eu poder saber se vocês estão entendendo, se estão conseguindo aprender, né? Mais importante do que entregar as atividades em si, o importante é o aprendizado. Por isso que é sempre importante, sempre peço para que vocês participem no grupo, interajam, porque eu quero saber, né? Eu preciso dessa devolutiva de vocês para a gente conseguir ir caminhando bem. Pessoal, então, continuando o que a gente começou a estudar nos vídeos passados, que foi na aula 3, nós começamos a estudar o movimento uniformemente variado e nós trabalhamos com a grandeza física chamada aceleração e depois no finalzinho da aula nós fizemos aquela classificação dos movimentos, né? Em movimento acelerado, movimento retardado, se ele é progressivo, se ele é retrógrado. Agora nós vamos continuar o estudo do movimento uniformemente variado. Nessa aula, o objetivo é conhecer as equações, né? Quais fórmulas que nós temos nessa matéria. Então, vocês vão trabalhar aí com a função horária da velocidade, com a função horária do espaço e com a equação de Torricelli. E essa equação de Torricelli a gente já trabalhou um pouquinho na aula passada. Então, vocês vão perceber que nessa aula eu vou apresentar para vocês essas três fórmulas e depois nós vamos fazer algumas atividades que nós vamos aplicá-las, ok? São algumas situações aí que a gente vai ver como que a gente pode utilizar essas fórmulas. Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou começar com a explicação, vou apresentar as características, as variáveis que compõem cada fórmula. Vou passar também um macetinho que a gente fala para poder guardar melhor, para decorar essas fórmulas. E depois eu vou passar um exemplo, passo um exercício parecido, depois eu passo o segundo exemplo, passo o segundo exercício e para terminar vai ter o terceiro exemplo e o terceiro exercício, tá bom? Para não sobrecarregar vocês, não precisa entregar as atividades essa semana. Eu vou usar esses vídeos para a gente trabalhar essa semana e na próxima semana, porque eu quero que vocês assistam com calma, que vocês participem lá no grupo do WhatsApp da sala, tirando dúvida, falando o que entendeu, falando o que não entendeu, tá bom? Então vai ser um trabalho bem devagar para que todos aprendam, para que todos entendam. Por isso, pessoal, faz com calma. Não vou pedir para entregar essa semana, entrega só na semana que vem a gente discute no grupo como fica melhor para vocês. Então chega de enrolação, vamos para o que importa, já pega o caderno, pega a caneta e começa a anotar, certinho? Vamos lá, galera! Pessoal, então esses vídeos servem para a semana 7 e 8 das aulas à distância, que vai do dia 8/6 até o dia 19/6, tá bom? O objetivo da aula, nós vamos conhecer as equações do movimento uniformemente variado, do MOVE, e nós vamos resolver problemas em que a velocidade varia de forma constante, né? Ou seja, situações de movimento uniformemente variado, né? Quando a velocidade muda de forma constante. Por isso que é uniformemente variado. Bom, então o conteúdo já foi falado, nosso objetivo agora é trabalhar com as fórmulas, tá bom? Aqui são as habilidades do currículo. Então, a primeira fórmula que nós vamos trabalhar é a função horária da velocidade, tá? Onde o V é igual a V0 mais A vezes T. O V é a velocidade, o V0 é a velocidade inicial, o A representa a aceleração e o T é o símbolo do tempo, tá bom? Essa fórmula, na verdade, ela vem do que nós estudamos na semana passada, da aceleração, que a aceleração é ΔV, a variação da velocidade pela variação do tempo. Na verdade, é a mesma coisa, a única maneira que ela está reescrita de uma maneira diferente, ok? Não vou perder meu tempo aqui para o vídeo não ficar tão longo, depois se alguém tiver curiosidade pergunta. Mas quando eu uso essa, eu também posso usar essa uma vez da outra. Para ficar mais fácil da gente guardar essa fórmula, nós dizemos que é a fórmula do VOAT, né? Porque VOAT, tá bom?
a aplicação dela, nós vamos ver depois que eu passar as outras duas fórmulas, que aí a gente já vai para os exemplos, tá bom? Logo na sequência aí, nós temos a função horária do espaço. Essa fórmula aqui, nós temos que S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Lembra que no movimento uniforme nós trabalhamos com a fórmula do sorvete, que é S igual a S0 mais V vezes T, que a gente falava sorvete. Essa daqui nós dizemos que é a fórmula do sorvetão, porque tem um ao quadrado aqui, ok? Então, em algum momento, quando vocês ouvirem fórmula do sorvetão, é da função horária do espaço, né, ou da posição que eu estou me referindo. O S é a posição, o S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, o T é o tempo, o A representa a aceleração e o T também é o tempo, né? Esse tempo aqui é o mesmo que esse tempo aqui, tá bom? Depois da sequência nós temos a equação de Torricelli, que vocês já viram aí nos vídeos da semana passada, a gente utilizou, só lembrando que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Velocidade, velocidade inicial, o A aceleração, ΔS a distância percorrida. O 2 é uma constante, né? O macetinho para a gente guardar essa fórmula, a gente fala assim, né? Ó, vi meu vô com 2 atrás do sofá. Então a gente fala isso e acaba guardando a fórmula, tá bom? Só uma outra observação, nós temos aqui as unidades de medida no SI para as grandezas que apareceram nas fórmulas. Então a distância que tem o símbolo S, no SI é expressa em metros, o tempo que a gente utilizou o símbolo T, nós usamos o segundo para medir, a velocidade que o símbolo é o V, a unidade de medida é o metros por segundo, e a aceleração, que o símbolo é a unidade de medida é o metro por segundo ao quadrado, tá bom? Pessoal, só lembrando aí então, quando vocês forem fazer os exercícios, não se esqueçam que quando você chega na resposta final, analisa, vê se você está encontrando uma distância, se você está encontrando o tempo, se você está encontrando a velocidade ou se você vai estar encontrando a aceleração, porque no final deixa junto a unidade de medida, né? Lembra que na física eu já comentei com vocês que a unidade de medida é muito importante, tá? Então por isso que eu coloquei essa observação aí na nossa aula. Então, esse é o nosso primeiro exemplo e ele fala assim, ó, um carro partido do repouso, ou seja, ele estava parado, aí ele começa a acelerar uniformemente a razão de 3 metros por segundo a cada segundo, ou seja, ele estava parado. Aí a cada segundo que passa, a velocidade dele vai aumentando em 3 metros por segundo, tá bom? Então, com essa informação aqui, faça o que se pede. Na letra A, a gente quer escreva a equação horária da velocidade. A equação horária da velocidade é a fórmula do Voigt, que é o V igual a V0 mais A vezes T, ok? Essa é a função horária da velocidade ou equação horária da velocidade. Quando ele pede para a gente escrever ela nessa situação, eu tenho que substituir duas coisas. É só substituir, mostrar aqui qual é o valor da velocidade inicial e mostrar também qual é a aceleração. Esses valores a gente tem do enunciado, porque ó, um carro ele não partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, até vou colocar aqui as informações que nós temos, é porque a velocidade inicial é 0, ele estava parado, ok? E a aceleração nós também temos, porque ele fala que ele acelera uniformemente a razão de 3 metros por segundo em cada segundo. Ou seja, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Lembra de colocar o ao quadrado aqui, porque é essa a unidade de medida da aceleração. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esses dois valores e substituir aqui e aqui. V é igual V0. O V0 vale 0, que a velocidade inicial é 0. Mais, qual é a aceleração? A aceleração é 3. Então, 3 vezes t. Tudo bem, gente? Esse 0 aqui, a gente pode descartar ele, não pode? Então, vai ficar que v é igual a 3 vezes t. Ok. Só isso, tá bom? Henrique, então, toda vez que pedir a equação horária da velocidade, é só substituir o v0, substituir o a
e depois o V e o T eu deixo quieto do jeito que tá, é isso mesmo. Tá bom, gente? Deu para entender? Qualquer coisa, pergunta lá no vídeo. Quer dizer, pergunta no vídeo. Qualquer coisa, pergunta lá no grupo da sala, tá bom? Gente, agora a letra B. Ilustre em uma tabela sua velocidade para os 4 primeiros segundos do movimento. Bom, o que nós temos? O carro não estava parado? Então, ó, antes, né, vamos lembrar bem, eu construí essa tabela aqui. É sempre importante eu mostrar o que significa cada coisa. Então, já indiquei que nessa primeira linha eu estou colocando os valores de tempo, né, que está com o símbolo T aqui, e a unidade de medida utilizada está sendo o segundo. E na segunda linha eu vou colocar a grandeza velocidade, que é o que eu vou ter que completar aqui. E a unidade de medida está em metros por segundo. Bom, o que eu sei para preencher esses valores que estão faltando? Pessoal, o valor de 0, 1, 2, 3 e 4 é porque o exercício já pediu aqui, ó, para os 4 primeiros segundos. Então, vou colocar o tempo 0 e os 4 primeiros segundos aqui, tá bom? O que eu sei? O carro não partiu do repouso? Então, no tempo 0, a velocidade do carro é 0. Depois, eu não sei que a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta em 3 metros por segundo. Ou seja, estava no 0, mas passou 1 segundo, a velocidade foi para 3. Passou 2 segundos, a velocidade vai aumentar 3, então vai para 6. No terceiro segundo, a velocidade também vai aumentar 3, então vai para 9. No quarto segundo, a velocidade vai ser quanto? Isso, 12, vai aumentar 3. Tá bom, gente? Ok? E se fosse 5 segundos? Então aqui seria 15, e aumentar 3, e assim vai, certo? Dá para fazer de forma intuitiva assim, ou também até poderia usar essa fórmula. Por exemplo, no tempo de 3 segundos. O tempo não é 3 segundos? Então, poderia usar essa fórmula aqui e fazer que o V é igual, esse 3 aqui eu copio, e no lugar do tempo, eu poderia substituir por esse 3 aqui, ó. Então, ao invés de ficar 3 vezes o tempo, vai ficar o 3 vezes o 3. Esse 3 aqui é da fórmula e esse 3 aqui é do tempo que eu acabei de substituir. 3 vezes 3 dá 9. É o valor que eu encontrei aqui. Se eu aplicar essa fórmula aqui, trocando os valores de tempo que estão na tabela, eu vou encontrar exatamente esses mesmos resultados. Fica a seu critério, gente. Já quer preencher a tabelinha direto, maravilha, perfeito. Quero usar a formulinha, usa a formulinha, fica tranquilo, tá bom? Na letra C, nós vamos usar a fórmula. Olha só, calcule sua velocidade no instante t igual a 6 segundos. Então, eu poderia continuar a tabela. No caso, eu já vi que em 4 segundos a velocidade é 12, que em 5 segundos a velocidade é 15. Se eu colocasse aqui os 6 segundos, eu teria que a velocidade seria 15 mais os 3, que daria 18. Henrique, eu não quero fazer a tabela. Vamos supor que você pedisse um tempo muito maior aqui. Eu teria que ficar fazendo a tabela longa? Não. Então, por isso que tem a utilização aqui da fórmula. Não é que o V é igual a 3 vezes T, que nós encontramos aqui no item A? Certo? Foi isso que nós encontramos. Então, o que eu vou fazer? No lugar do T, eu vou colocar o 6. Eu substituo. Então, vai ficar que o V é igual a 3 vezes 6. V é igual a 3 vezes 6, 18. Igual aqui na tabela, 18. 18 o quê? Metros por segundo. Não esqueça de colocar a unidade de medida, viu, gente?